Os treinadores portugueses estão simplesmente invadindo o futebol brasileiro. Nunca antes na história existiu por aqui tantos técnicos vindo de Portugal. Mas o que será que explica essa invasão no bom sentido? Digamos que essa onda de treinadores portugueses começou a se formar depois da chegada de Jorge Jesus no Flamengo em 2019. Em pouco mais de 6 meses, ele conseguiu fazer o rubro-negro jogar muito bem e com um estilo envolvente que chamou a atenção de toda a imprensa esportiva e, claro, dos torcedores. O bom futebol praticado em campo se traduziu em títulos. O Brasileirão e Libertadores foram os principais no curto período que ele ficou no Brasil. O comandante português resolveu deixar o clube para assumir o Benfica e depois disso o Flamengo nunca mais foi o mesmo. Porém, este sucesso estrondoso num período tão curto parece ter acordado os times brasileiros para o mercado estrangeiro no que diz respeito à contratação de técnicos. Vamos relembrar agora quais foram os outros treinadores portugueses que vieram atuar no Brasil depois que o Jorge Jesus abriu a porteira. Abel Ferreira. O Abel chegou no Palmeiras em outubro de 2020 e já aparece entre os maiores treinadores da história do Verdão. Até a data em que eu publiquei este vídeo, o português já conquistou 2 Libertadores seguidas, uma Copa do Brasil, Brasileirão, Recopa Sul-Americana, Supercopa e um Paulistão. Aliás, ele tem agora a oportunidade de conquistar o seu segundo Paulistão, já que está na final da competição dessa temporada de 2023, contra o surpreendente Água Santa. A lista continua com Ricardo Sá Pinto. Ele foi anunciado pelo Vasco em outubro de 2020 e acabou demitido 2 meses depois. Em 15 jogos à frente do Cruz Maltino, foram apenas 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. No Brasileirão, assumiu a equipe em 13º e viu o time despencar para a 17ª posição. O mau desempenho obrigou a diretoria a demiti-lo. Jesualdo Ferreira. O experiente treinador português estava trabalhando como comentarista esportivo quando recebeu o convite do Santos para substituir o então argentino Jorge Sampaoli em dezembro de 2019. O trabalho de Jesualdo foi interrompido em agosto de 2020 devido ao péssimo aproveitamento à frente do Peixe. A eliminação precoce no Paulistão de 2020 também foi um dos pontos determinantes para sua demissão. Augusto Inácio. O técnico lusitano assumiu o comando do Avaí em janeiro de 2020, tendo assinado o contrato de 1 ano, mas foi demitido após apenas 7 partidas, registrando um aproveitamento de 33%. Paulo Sousa. O treinador preferiu abandonar a seleção da Polônia, que mais tarde disputou a Copa do Catar, para trabalhar no Flamengo no fim de 2021, mas pressionado pelas más atuações da equipe e também pelas frequentes comparações do seu trabalho com o de Jorge Jesus, Paulo Sousa foi demitido alguns meses depois. Vitor Pereira. Depois de trabalhar na China, Turquia, Grécia, Oriente Médio, além do seu país natal, VP chegou ao Corinthians para substituir Silvinho. Conseguiu apresentar um trabalho interessante, levando o clube à final da Copa do Brasil em 2022, mas escolheu não renovar o seu contrato e deixou o timão de forma muito polêmica, optando por ir comandar o Flamengo algumas semanas depois. Luiz Castro. Foi contratado pelo Botafogo em março de 2022. O Fogão havia iniciado o processo de SAF e John Textor buscava um treinador para liderar o elenco com pulso firme. A diretoria viu no português a figura ideal. Passou por maus momentos à frente do time, mas diferentemente dos técnicos brasileiros, Luiz Castro tem recebido apoio e garantia de continuidade em seu trabalho. Renato Paiva. Seguindo a estratégia dos times da região Sul e Sudeste, o Bahia, clube tradicional da região Nordeste, resolveu também apostar em um técnico português. Paiva assumiu a equipe no começo de 2023, tendo contrato até 2025. Na sua primeira temporada à frente do Esquadrão de Aço, levou o time para a disputa da final do Campeonato Estadual, onde provavelmente conquistará o seu primeiro título em nosso futebol. Antônio Oliveira. Em março de 2021, o português foi anunciado pelo Atlético Paranaense.
Fez boas campanhas com o Furacão na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas não resistiu ao desempenho ruim no Campeonato Brasileiro e acabou demitido. Porém, antes de a temporada acabar, o treinador português seguiu no radar de clubes brasileiros e recebeu proposta do Cuiabá, onde ajudou o clube a permanecer na elite do Brasileirão. Depois decidiu não renovar com o clube de Mato Grosso para assumir o Coritiba. Ivo Vieira. O Cuiabá pareceu ter gostado da filosofia de trabalho dos técnicos portugueses. Isso porque o Dourado continuou insistindo num treinador luso. Ivo Vieira chegou ao clube em janeiro de 2023, sendo uma aposta da diretoria, e como toda aposta, envolveu riscos. O time foi eliminado na Copa do Brasil e tem pela frente como um dos principais objetivos permanecer na elite do Brasileirão. Pedro Caixinha, mais um treinador português que começou sua trajetória no futebol brasileiro em 2023. Contratado pelo Red Bull Bragantino, chegou para substituir Maurício Barbieri. Não teve um bom início de temporada na equipe, já que foi eliminado precocemente da Copa do Brasil e no Paulistão perdeu a chance de ir para a final depois da derrota nos pênaltis para o Água Santa. A edição desse vídeo estava no final quando de repente mais um time brasileiro resolveu anunciar a contratação de um técnico português. Pedro Miguel Marques de Costa Felipe, conhecido como Pepa, fechou o contrato com o Cruzeiro depois da saída do uruguaio Paulo Pezzolano, que ajudou o clube a retornar para a Série A do Brasileirão. O treinador lusitano assinou até dezembro de 2023. É ou não é uma verdadeira invasão de técnicos portugueses? A preferência por técnicos portugueses é inegável. Os resultados de Jorge Jesus e de Abel Ferreira contribuíram para este cenário. O trabalho deles à frente do Flamengo e Palmeiras simbolizaram cases de sucesso, aumentando o sarrafo para um nível muito alto. Tão alto que, pelo visto, apenas outros técnicos portugueses poderiam alcançar, já que muitos deles foram convidados a trabalharem no Brasil. Então a pergunta que fica é: por que os técnicos brasileiros perderam tanto espaço para os portugueses? Vamos analisar alguns pontos. Os treinadores portugueses demonstram possuir muito mais capacitação em comparação com os brasileiros. Investir em educação faz toda a diferença. Além disso, tecnicamente, os portugueses parecem impor uma alta intensidade nos treinamentos e apresentam variedade tática. O fator idioma também é um ponto que joga a favor deles. Estamos falando de profissionais europeus com capacitação educacional europeia e que falam o nosso idioma, mesmo com algumas diferenças de vocabulário e de sotaque. Mas olha só que curioso, nessa lista aí que eu apresentei para vocês, podemos ver vários casos de trabalhos que não foram tão bem feitos. Tivemos péssimos desempenhos e demissões precoces. Ou seja, treinador português não significa sucesso garantido. Então, por que os times brasileiros continuam insistindo neles? Porque, ao que tudo indica, é melhor apostar num treinador português do que investir num técnico do Brasil que todo mundo já sabe do que ele é capaz. E também a maioria dos técnicos brasileiros parecem ser reféns de alguns conceitos e não estão dispostos a mudar de mentalidade. E é aí que entramos numa outra questão. A maioria dos treinadores brasileiros se mostram ultrapassados e sem variedade em relação a metodologias de trabalho. E isso, de certa forma, irrita os torcedores brasileiros. Então essa busca dos times brasileiros por técnicos portugueses são também um reflexo desse desejo da torcida. O sucesso de Jesus e Abel representaram a abertura de uma ponte aérea entre Brasil e Portugal. E esse caminho, pelo visto, vai continuar sendo percorrido por técnicos de lá em direção aos diversos times daqui. E aí, qual é a sua opinião? Você acha que os treinadores brasileiros vão continuar perdendo espaço para os técnicos portugueses? Ou em algum momento essa onda de técnicos de lá vai acabar? Coloca aqui a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.